Olá pessoal, vamos iniciar mais uma apresentação da disciplina de Mecânica dos Solos e junto com Geisa, dessa vez eu vou falar um pouco sobre o empuxo de terra. Bom, no nosso trabalho nós vamos abordar de forma direta o conceito de tensão horizontal do solo, ou seja, do empuxo de terra, além da classificação desses empuxos e como eles podem impactar uma obra. No decorrer da apresentação, nós trouxemos um caso real de empuxo numa obra. E vai dar para entender, vai dar para ver um pouquinho o problema que esse tipo de empuxo pode causar quando ele não é, vamos dizer assim, levado a sério. Nas últimas aulas, nós chegamos a ver tensões verticais no solo, que são as pressões exercidas em um ponto desse solo devido ao material que há sobre ele, que pode ser outro tipo de solo, um solo saturado ou simplesmente água. O nosso trabalho é focado em outro tipo de tensão, a horizontal, que gera o empuxo de terra. E o que significa? Bom, o empuxo de terra pode ser entendido como pressões horizontais exercidas pelo solo sobre estruturas de contenção. Uma estrutura de contenção é uma estrutura feita para garantir a estabilidade de uma porção de terra que esteja tocando nessa estrutura. Então, resumindo, a estrutura de contenção funciona como um escoramento, impedindo que a porção de terra que ela está escorando venha a se partir e provocar um deslizamento. E tipo de empuxo. O empuxo de terra pode ser dividido em três situações distintas: empuxo ativo, empuxo passivo e empuxo em repouso. O primeiro deles, o empuxo ativo, é uma situação em que as tensões horizontais da massa de solo são tão intensas que acabam fazendo com que a estrutura de contenção se afaste um pouco. Como resultado, o solo acaba aumentando seu volume e as tensões internas diminuem um pouco. Como dá para ver na imagem à direita, a seta mostra como a força horizontal do solo vai contra a parede da contenção. A parede não consegue resistir a essa força e acaba se afastando um pouco, como é mostrado na imagem da esquerda. Dá para notar que esse empuxo do solo acaba gerando um momento na base da contenção, o que também contribui para que ela se desloque. Então aqui nós temos o maciço do solo, que tende a se romper, e a tensão que ele está fazendo na contenção, né? E essa tensão tende a empurrar o solo. Esse aqui seria o estado normal, um estado ideal se não existisse essa tensão aqui, mas devido a esse empuxo ativo, essa situação acaba acontecendo, né? Um momento acaba sendo gerado aqui e a estrutura tende a se afastar um pouco. Como consequência, esse solo ele vai se expandir um pouco, já que a estrutura vai dar lugar. Já o empuxo passivo é o efeito contrário do empuxo ativo. Nele, a estrutura de contenção tende a se aproximar cada vez mais da massa de solo. Como um resultado disso, o solo será comprimido e seu volume tenderá a diminuir, aumentando as tensões horizontais internas. Essa imagem aqui não é exatamente de uma estrutura de contenção, mas o efeito que ocorre na fundação dessa ponte dá para ilustrar bem esse tipo de empuxo. Com a carga sofrida pela ponte sendo transmitida para a fundação através do arco, teremos uma força inclinada que poderá ser decomposta em outras duas forças. A componente em X é justamente o efeito passivo. Enquanto a ponte recebe a carga, a fundação força essa parcela de solo indo contra o empuxo, ou seja, comprimindo mais esse solo. Então, aqui nós temos a carga que é sofrida pela ponte sendo distribuída, né, passada para a fundação. Essa força inclinada já se decompõe, né, como a gente já sabe. E a componente em X é justamente a que vai combater as tensões horizontais do solo. Já aqui temos a situação numa estrutura de contenção. A situação normal e o estado passivo, em que o muro, a contenção tende a comprimir o solo, né, como dá para perceber, através de uma força extra, né, que no caso da imagem anterior seria a carga da ponte. E agora o empuxo em repouso. Como o próprio nome sugere, a estrutura vai estar em equilíbrio estático, vai estar parada. É uma situação de meio termo que vai estar entre passivo e ativo.
Nessa condição, a estrutura de contenção não se move nem para longe do volume de terra e nem para perto. É como se o impulso provocado pelo solo e a resistência ou força aplicada na contenção se anulassem, como é mostrado nas imagens. Portanto, nem o solo tenderá a empurrar a estrutura para longe e nem a estrutura irá se aproximar do maciço de terra. Vai ficar equilibrado. Partindo para uma apresentação das formas utilizadas, mas de forma bem simples, até porque esse não é o foco desse trabalho, temos o seguinte. Na primeira imagem, temos um quadrado que representa uma porção de terra a uma determinada profundidade. Na parte de cima desse quadrado, temos a tensão vertical e na parte de baixo temos também uma tensão vertical, de sentido contrário, funcionando como se fosse uma resistência. Até porque se não fosse essa força, aqui embaixo, essa porção de solo ia estar se movendo infinitamente. Nas laterais é semelhante. Temos a tensão horizontal, na esquerda, e outra na direita. Essas são todas as tensões que o solo está sujeito, desde o seu nível até a parte mais profunda. A forma para se determinar essa tensão horizontal é a seguinte. A tensão horizontal é igual ao coeficiente de empuxo multiplicado pela tensão vertical, que já conhecemos de aulas anteriores, onde o K terá um valor fixo para cada tipo de empuxo. Para repouso, um valor, para passivo, um outro valor e para empuxo ativo, um outro valor diferente. Uma das formulações que é mais adotada atualmente quando o assunto é tensões horizontais no solo é a teoria de Rankine. Aqui nesse slide temos algumas condições que ele estabeleceu para fundamentar sua teoria. São elas: solo arenoso não saturado e homogêneo. O solo que optou por trabalhar foi uma areia seca, devido à sua baixa coesão, que é a baixa união entre os grãos. E esse aterro deve ser homogêneo, ou seja, não deve conter outro tipo de solo, somente a areia. O próximo, sem atrito na parede de contenção. A porção de terra que fica diretamente em contato com a parede de contenção teve seu atrito desprezado, considerando perfeitamente liso. Isso para a teoria, porque na prática, como a gente sabe, o atrito está presente em qualquer sistema, sem cargas extras aplicadas no solo. É considerada somente a carga feita pelo próprio solo do aterro. Cargas de construções, por exemplo, ou de qualquer outra coisa que fique apoiada sobre esse solo é desconsiderada. Superfície horizontal plana. Qualquer elevação ou buraco não é considerado. Tem que ser perfeitamente plano na superfície, perfeitamente lisa. Considerando tudo isso, chegamos a esse diagrama de tensões. Dá para notar que quanto maior a profundidade, maior será o efeito das tensões horizontais. O resultado da área desse gráfico, ou seja, de todas essas tensões horizontais, será o empuxo. Na figura direita, temos a equação que é utilizada para calcular o empuxo. Empuxo é igual a 1/2 vezes o coeficiente de empuxo, vezes o peso específico do solo, vezes a altura ao quadrado. Ou profundidade, porque esse H aí será a distância do nível do terreno até a sua área mais profunda. Outro ponto importante é que o empuxo sempre se encontrará no centroide do gráfico. Como temos uma carga triangular, ficará a 1/3 do ângulo reto, só que no sentido da altura. Bom, agora eu vou passar a vez para a Geisa para que ela possa dar continuidade e falar um pouco sobre uma obra que apresentou problemas devido à incidência do empuxo de terra. Meu nome é Geisa e eu vou falar para vocês um pouco sobre um acidente que aconteceu na construção de um shopping, acidente com a cortina de contenção. Partindo para uma parte mais prática, voltada para nosso cotidiano na construção civil, nós trouxemos um exemplo de acidente em uma obra causado pelo empuxo da terra sobre uma estrutura de contenção. O local da obra é no bairro de Turumã, em Curitiba, e trata-se de uma edificação comercial de grande porte, com múltiplos pavimentos, incluindo 3 pavimentos subterrâneos. Foi a construção de um shopping com estacionamento subterrâneo. Durante o processo de escavação para a construção da infraestrutura, a construção da fundação, foi utilizado cortinas de contenção para estabilizar as encostas,
Esse tipo de contenção consiste em cravar sucessivas estacas no terreno natural, para que estas formem uma espécie de cortina que manterá a estabilidade do solo, tornando possível e segura a escavação. Como está mostrando aqui nessa imagem para vocês, que foram feitas encostas para tornar mais possível a escavação. Para garantir maior eficiência do sistema, foi concentrada uma viga na parte superior, unificando todas as estacas, como essa que está mostrando aí na primeira imagem para vocês. Além disso, foram inseridos vários tirantes, que são peças semelhantes a cabos, como vocês estão vendo aí nessas imagens, que a função delas era segurar a estrutura quando for solicitada pelo empuxo. Que são esses cabos que são fixados nessa peça de ferro, são fixados nas paredes. Depois de alguns dias, notou-se que essa estrutura de contenção não estava dando conta de conter o empuxo que o solo imprimia a elas, tanto que algumas se deformaram de forma alarmante, como vocês estão vendo aí nessas imagens, com alguns tirantes se desprendendo. Para combater isso, foi feita uma segunda cortina de contenção para compartilhar a carga com a primeira. Mesmo assim, em outro setor da obra, o problema tornou-se a aparecer. Depois, tiveram que paralisar a obra e foi necessário contratar uma equipe de especialistas para fazer uma avaliação. A conclusão foi negligência quanto aos processos de estabilização. Negligência da primeira equipe que começou a construção, o projeto. Que o projeto era minimalista, não continha informações como dimensões das estacas e nem de espaçamento e nem de profundidade, além de não ter sido apresentado um critério para a escolha de tipo de contenção. Na imagem, vocês podem ver a situação das estacas. Como o empuxo aumenta à medida que a profundidade também aumenta, era de se esperar que o rompimento ocorresse nessa base. Por fim, temos um esquema de estrutura inicial e não ideal, que foi executado. Nela, as estacas apresentam um espaçamento entre si, ideais para solo em que o empuxo não é tão volumoso. Temos também um esquema de estrutura ideal, que é essa segunda imagem, a de baixo, que foi definida após os estudos, após todo o transtorno já enfrentado, depois de ter acontecido todos os problemas que foi mostrado anteriormente para vocês, foi feito um segundo estudo e chegou nessa conclusão aí, dessas estacas. Nelas as estacas não se distanciam, ficando praticamente coladas, ideais para solos em que o empuxo é mais intenso, como foi o caso da obra mostrada, em que o empuxo chegou a ter um valor de 175 kPa, na maior profundidade, segundo o artigo. Então, a conclusão é o seguinte, que foi para entender a teoria de como as tensões horizontais se comportam, os efeitos que elas provocam no solo e em estruturas de contenção se mostra indispensável, principalmente para a aplicação desses conceitos no canteiro de obra. Como foi visto, quando deixamos de lado, podem gerar transtornos que a princípio poderiam ser evitados. Se tivesse feito um estudo antes de começar a obra e tivesse visto o tipo de estaca, de escória que ia ser preciso para fazer essa obra, para dar continuidade a esse projeto, se tivesse visto o tipo de solo, teria evitado muitos problemas. E não tinha acontecido metade da situação que foi mostrada para vocês nos slides anteriores. Então, essas são as nossas referências, de onde nós pegamos essas informações para passar para vocês. E é isso.